tarde, Genuíno, seja bem-vindo. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernando Drummond. Eu estou à disposição de vocês nesta tarde um pouco fria de São Paulo, mas com o coração quente e a cabeça fria para a gente conversar sobre temas da conjuntura política. Maravilha. Eu quero já pedir para o Fernando colocar na tela, então, essa fala do Toffoli para a gente falar sobre essa declaração, Genuíno. Quero ouvir de ti. Senhora presidente, quando do julgamento da ação penal 470, ficamos vencidos. Eu, ministro Aires Brito e ministro Gilmar Mendes. A douta maioria, então, decidiu que aquele que absolve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorqui, então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente ingênuo e inocente em tudo que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava-a prescrita. Tive, senhora presidente, me acompanhando na dosimetria dessa pena a eminente ministra Carmen Lúcia. Quanto à multa, eu votei pela punição financeira reduzida, porque, evidentemente, jamais José Genuíno teve alguma vantagem com aquele chamado esquema de corrupção da ação penal 470. E no ponto, senhora presidente, tive a honra de ser acompanhado, além da eminente ministra Carmen Lúcia, também por vossa excelência, ministra Rosa Weber, e pelo então presidente da Corte, Carlos Aires Brito. Todavia, por 5 votos a 4, acabou prevalecendo a fixação de uma multa superior. É evidente, por exemplo, que se tivesse participado dessa dosimetria o ministro Ricardo Lewandowski, então revisor, que o absolvera, o resultado teria sido outro. Nós estamos aqui a corrigir injustiças que foram feitas. E não temos que ter vergonha de pedir desculpas por erros judiciários que cometemos. Não temos que ter vergonha de dizê-lo. E aqui, então, ministro Gilmar, não é ficção o que Vossa Excelência acaba de mencionar. Eu, sim, votei em alguns casos na ação penal 470, na condenação para poder participar da dosimetria, para poder influenciar, já que me retiraram o direito de absolver. É disso que se trata. Nós somos um colegiado, nós votamos em tudo. Ninguém pode retirar o voto de ninguém. Nós somos iguais. Também não se pode dizer que houve o juízo condenatório, houve uma desclassificação, e aquele que participou do juízo condenatório mais, então pode participar da desclassificação, mas o que absolveu não pode. Para devida vênia, não há lógica nenhuma. Mestre José Genuíno, o senhor com a palavra, queremos muito lhe ouvir sobre essa declaração do Toffoli. Bem, Maria Fernanda, eu quero discutir essa questão e oferecer informações à comunidade do DCM. Em primeiro lugar, eu assinei 2 empréstimos, um do Banco Rural e outro do BMG. Esses empréstimos foram registrados na contabilidade do PT junto à Justiça Eleitoral. E o PT pagou os 2 empréstimos. E eu argumentava com meus advogados que esse empréstimo era para cobrir despesas funcionais do partido, não era para financiar a campanha eleitoral. Mas eles partiram da convicção
o relator, que eu não vou citar o nome para me preservar, de que os empréstimos eram fictícios. Só para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, eu recebi aqui um oficial de justiça me pedindo uma autorização para devolver parte do dinheiro para o PT, porque eu era avalista em nome do PT e o PT tinha pago além da medida com as correções de juro e correção monetária. E eu assinei para devolver parte do dinheiro para o PT. Portanto, os empréstimos eram legais, registrados na contabilidade da Justiça Eleitoral. É claro que essa declaração, ela me produz um sentimento de alívio e de revolta. Alívio porque é uma confissão do que eu sempre disse. Eu estava sendo condenado porque era presidente do PT. Eu não tinha feito nada, mas eu era presidente do PT. E aquela grande armação política, que foi o início da Lava Jato no Mensalão, exigia a condenação do presidente do PT. E eu era presidente do PT, assim como do Zé Disseu, que era da Casa Civil, o João Paulo, presidente da Câmara, e o Delúbio Soares, tesoureiro do partido. Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. E eu argumentava isso, o meu advogado argumentou. Eu tenho aqui as defesas apresentadas pelo Luiz Fernando Pacheco, ele mostrando a legalidade dos empréstimos. Eu não tinha, ninguém me delatou, nunca me viram entrando no banco, eu não conhecia os diretores do banco. Só para você ter uma ideia, eu fui conhecer a diretora do BMG, do Banco Rural, quando eu fui preso com ela, em 2013. Ali era um julgamento com base na convicção, não era com base em provas. Então, na hora que você vê uma declaração dessa, você entende que o sistema de justiça produziu uma das maiores injustiças a partir do Mensalão, que culminou com a Lava Jato. E essa injustiça era pelo espetáculo. Você se lembra as sessões do Supremo? Eram espetáculos. Os ministros entrando em fila, o relator deitado numa cadeira por causa da coluna, a cobertura da Globo. Inclusive, eles fizeram coincidir o julgamento do Mensalão com a eleição municipal de 2002. Coincidiram a prisão nossa em 15 de novembro de 2013 para Papuda com a proclamação da República. Tudo era milimetricamente escolhido. E o relator me levou para Papuda no dia do 1º de maio, dia do trabalho, e 2 dias antes do meu aniversário. Portanto, aquilo ali foi um grande espetáculo do lawfare. E eu acho que o ministro que fez essa declaração, que eu me preservo de não citar o nome, ele fez essa declaração, mas ele aceitou um general de 4 estrelas no gabinete dele para ser tutelado pelo comandante do Exército. Você se lembra disso? Tinha 2 assessores dele, o primeiro e o segundo assessor no gabinete do presidente do Supremo. Nunca aconteceu isso, nem na época da ditadura. Eu acho que aquele processo ali culminou, o laboratório culminou com a Lava Jato. E nós passamos por um processo muito delicado, porque naquela época, Maria Fernanda, o PT não entendeu o que estava em jogo, não compreendeu devidamente, e você sabe que, diferente do que aconteceu na Lava Jato, nós viraram a página contra nós. E a página não virou porque veio a Lava Jato com aquele que era assessor da Rosa Weber. O Moro era assessor do voto da Rosa Weber. Portanto, eu quero dizer para você que eu não quero fulanizar. Fulanizar como se fosse um caso pessoal. Eu quero mostrar que o sistema de justiça guarda grandes injustiças, guarda grandes irregularidades. Porque o ministro Supremo dizer que condenou uma pessoa inocente para poder participar da dosimetria da pena, quer dizer, condenar um inocente, dito por um ministro do Supremo, é algo muito grave. Portanto, eu acho que eu quero discutir algo que eu sempre fiz questão de abordar, que é a judicialização da política, a criminalização da política, que se materializou na Lava Jato, no que é conhecido como lawfare. Ali foi a primeira experiência, foi o primeiro laboratório. E eu sei que aquilo ali foi muito doído, doloroso. Eu costumo dizer, Maria Fernanda, que eu vivi a experiência da tortura na ditadura. Só que na ditadura a tortura começa no corpo e chega na alma. No lawfare, do Mensalão e da Lava Jato, a tortura começa na alma e chega no corpo. Foi isso que aconteceu, inclusive, porque quando eu fui condenado e mandado para a prisão em 2013, eu tive um aneurisma da aorta, porque foi uma combinação
do sistema nervoso com a aorta, que gerou um aneurisma que eu fui operado em condições dificílimas. Mas eu acho que é importante a gente tirar lições. Lições de ter uma reforma do judiciário, lições de ter uma reforma no sistema de justiça, lições de acabar com essa justiça do espetáculo, lições de defender o devido processo legal, o direito de defesa. O juiz tem que se pronunciar com provas e não com convicção, o que eles fizeram com convicção. Eu tenho todos os documentos do mensalão e tudo é na base da convicção. E essa convicção me levou a um processo de cadeia, interrompeu a minha vida político-parlamentar e eu tive um aneurisma da aorta. Mas isso aí eu tentei recuperar, me recuperei, sou um militante petista, de esquerda e socialista, compreendo que a grande missão nossa é fazer grandes reformas no país, incluindo a reforma do Poder Judiciário, acabar com a tutela militar, enfrentar a tutela do mercado, e tudo aquilo que foi criado com o mensalão produziu o inominável. Porque de onde veio Bolsonaro? Bolsonaro veio do clima de criminalização da política. Criminalizar a política, desmoralizar os partidos, desmoralizar o governo, produzir o impeachment sem crime de responsabilidade, olha o que deu. E aí nós tivemos que evitar a tragédia, elegendo Lula presidente da República. E agora nós estamos diante de um desafio que é governar o Brasil, enfrentando a extrema-direita, a velha direita, e essa ordem econômica imperialista que tenta tutelar a América do Sul como essa mídia subserviente que transforma a visita do Maduro, presidente da Venezuela, numa histeria anti-Venezuela, anticomunista, que lembra os tempos dos anos 50 e 40. Mas nós estamos na luta, eu não pretendo fazer nada pessoal, essa é uma discussão política sobre a reforma do sistema de justiça. É bom a gente não ter ilusão, é bom a gente ter sempre clareza que não se pode usar dois pesos e duas medidas. Eu não vou querer para os meus adversários o que fizeram comigo, não pode usar a madeira que bate no Chico, bate no Francisco, mas eu acho que é importante a gente fazer o debate. Quando você é condenado sendo inocente e o teu condenador dizer que é inocente, mas mesmo assim condena, para dar uma pena. Qual é a pena maior? É a condenação. A dosimetria é uma pena menor. É o tamanho da pena, mas o essencial é condenar. Quer dizer, você justifica, eu vou condenar para poder participar da dosimetria. Isso é um raciocínio que não tem... Eu não tenho adjetivo para qualificá-lo. Até então, porque essa questão... Ai, desculpa, Genuíno, fala. Então, eu quero deixar claro que eu não guardo mágoa, não guardo ressentimento, mas eu tenho lições. Tirei muitas lições desse episódio. Faz exatamente 10 anos, quando eu fui preso, levado para Papuda, depois de um aneurisma da aorta, e eu dizia, eu sou inocente, eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz, eu era presidente do PT. Eu assinei os empréstimos porque era uma exigência legal. E mais do que isso, o PT pagou e registrou na Justiça Eleitoral.